Nós vamos iniciar a gravação do programa Cristo Consolador e esse programa nós vamos falar sobre Clara de Assis. Um abraço a todos vocês, caro amigo, internauta, vocês que estão acompanhando esse programa Cristo Consolador, sempre aqui pelo site da editora Chico Xavier e pelos nossos canais no YouTube. Que você possa estar sempre conosco e nós possamos estar sempre levando até você os ensinamentos à luz da doutrina espírita, os ensinamentos do Mestre Jesus, tudo aquilo que possa nos auxiliar. Nós sabemos que Jesus, quando esteve entre nós, ele nos anunciou que se nós o amássemos, se nós cumpríssemos todos aqueles ensinamentos que ele nos passou através do seu exemplo de vida, que ele poderia nos trazer depois um consolador. Aquele que estivesse conosco de todos os tempos, nos esclarecendo todas as coisas, nos amparando, e aí nos veio a santa doutrina espírita, que tanto nos tem auxiliado, tanto nos tem esclarecido, como eu vi da voz de um próprio palestrante ainda esta semana. A doutrina espírita, ela não nos ajuda, ela às vezes nos carrega no colo, de tanto que ela é consoladora, de tanto que ela tem a capacidade de nos esclarecer e nos auxiliar. Agora nós sabemos que durante todo esse tempo, e ainda deverá continuar, a justiça divina sempre nos manda o exemplo, através dos seus ceareiros maiores, daqueles que podem nos demonstrar que é possível estar diante de todas as atribulações do mundo, da vida, diante da violência, de todos os tipos de dificuldades que todos nós, cidadãos do mundo, enfrentamos, e cidadãos do mundo de todos os tempos. Se hoje temos dificuldades próprias do nosso tempo, sabemos que em todos os momentos da história, cada uma deles tinha suas dificuldades. Então nós sabemos que a justiça divina, a cada tempo, ela foi boa no sentido de nos mandar o seu Consolador através do exemplo de tantos e tantos baluartes da espiritualidade maior. Podemos falar em Francisco de Assis, podemos falar em Joana d'Arc, Francisco Cândido Xavier, Adolfo Bezerra de Menezes, tantos outros. E hoje nós gostaríamos de escolher para falarmos um pouco de Clara de Assis. Clara de Assis foi um espírito que esteve entre nós e que hoje é muito querido de nós. Segundo a literatura espírita, Clara de Assis hoje nós conhecemos como a grande trabalhadora que auxilia, que trabalha com as obras do nosso querido Divaldo Pereira Franco, a Joana de Ângeles. Ela que reencarnou como Clara de Assis no ano de 1192 na Úmbria. E naquela época, ainda jovenzinha, a jovem Clara, ela conheceu já um movimento daquele jovem Francisco de Assis, que tinha um comportamento diferente, que tinha se isolado da família, que tinha posses, que tinha riquezas, para se colocar junto com outros amigos na porciúncula para viver dentro da simplicidade, mais próximo à natureza, para viver dando auxílio às pessoas, ele que tinha uma palavra inflamada. E Clara de Assis, assim como outras jovenzinhas, também buscaram conhecer o jovem Francisco de Assis. E logo da primeira vez que ela teve oportunidade de ouvi-lo, ela se identificou com a mensagem de Francisco e sabia que aquele era o seu caminho. Obviamente, como toda jovem do seu tempo e de todos os tempos, os pais tinham sonhos para ela. E os sonhos, na época, eram de realizar um bom casamento, para que ela pudesse ter uma vida confortável, normalmente para, inclusive, unir forças das famílias, como era muito próprio daquela época da história. Mas a jovem Clara, ela não se intimidou com os interesses da família e acabou buscando o auxílio do nosso querido Francisco de Assis. O jovem Francisco, depois de ouvi-la, depois de certificar-se que ela tinha realmente esse interesse pela carreira religiosa, ele fez como que um ritual de batizado, cortando-lhe os cabelos. E ela começou então a trabalhar em uma igreja que lhe foi arrumada pelo próprio Francisco de Assis, dando assim continuidade à tarefa que outrora ela já havia iniciado
em outras identidades. Ela que também teve a identidade conhecida de Joana de Cusa nos tempos do Mestre Jesus. Então, nessa época, Clara de Assis, ela teve a oportunidade de estar entre nós e nos trazer muito do seu exemplo de vida. Ela começou a angariar outras jovens do seu tempo, que, assim como ela, também queriam se dedicar à vida religiosa. E muitos foram os que acorriam até a igreja em que estava Clara de Assis e aquelas que a acompanhavam, para que recebessem dela orientação, para que recebessem dela, muitas vezes, a cura. E Clara de Assis aceitou, dentro da sua humildade, por tanta insistência de Francisco de Assis, ela aceitou o título de abadesa, mas com uma condição. A condição é que ela pudesse estabelecer uma forma, como se fosse um ritual, em que todos os dias ela beijava os pés de todas aquelas que a seguiam, para demonstrar que ela tinha o título de abadesa apenas por uma questão de disciplina da ordem, mas que ela era a mais humilde de todas as seguidoras do Mestre Jesus. Então, ali foi criada a Ordem de Clara de Assis. Muitas coisas aconteceram naquela época. Era muito próprio da época os povos tentarem tomar cidades, aquelas brigas por territórios. Em certa ocasião, na Úmbria, mais precisamente em Assis, um grande conquistador, Vitali d'Anversa, queria invadir Assis e invadir a igreja em que estavam Clara e todas aquelas que a acompanhavam. Elas já estavam quase que sucumbindo até o momento em que elas se reuniram, foram até Clara de Assis, dizendo do perigo, porque nós sabemos que nessas ocasiões, aqueles homens bárbaros que invadem um convento onde estão ali reunidas apenas jovens, que seria assim um cenário de muita violência de todos os lados. Então Clara fez uma oração, conta a história, determinou que as portas da igreja se abrissem. Então ela foi fazendo oração e conta a história que ela disse a Jesus: Mestre, tu nos trouxestes até aqui, certamente não foi para sucumbir, proteja-nos. E naquele momento, aqueles que tentavam invadir a igreja, de repente eles fugiram, se foram, abandonaram o intento de invadir a igreja, e aquilo foi tido como um milagre. Então ela mandou que fechassem as portas, reuniu todas aquelas que a seguiam, todas as seguidoras, e disse: olha, que ninguém saiba aquilo que aconteceu aqui hoje. Mas sabemos que Clara de Assis tinha também a mediunidade de cura. Ela sempre curava as pessoas fazendo o sinal da cruz. Em certa ocasião, Frade Estevão, que tinha uma enfermidade, foi enviado até ela pelo próprio Francisco de Assis. Ela então levou até o local onde ela costumava fazer as suas orações cotidianamente, colocou-o sobre um leito e fez uma sentida oração, e a partir daí foi fazendo o sinal da cruz, até que Padre Estevão adormeceu. E ela deixou ele lá, foi para os seus afazeres corriqueiros do dia a dia, até quando ele despertou novamente, ele já não tinha mais nada, ele estava curado. A partir daí a história conta outras curas, como o menino de Spoleto, que havia colocado uma pedrinha no nariz, como é próprio de muitas crianças fazerem. Hoje talvez isso já não seja algo tão complexo, porque a medicina hoje é muito avançada, tem questões cirúrgicas, né, e ferramentas muito fáceis de resolver questões assim. Mas na época isso era uma questão muito difícil de ser solucionada e muito perigosa para as crianças. Então a criança havia sido levada em vários lugares e ninguém tinha resolvido. Foi então que a apresentaram para Clara de Assis. Era um garoto na cidade de Spoleto, uma cidade vizinha de Assis, e ela benzeu o garoto com o sinal da cruz e as pedras foram expelidas. Então, várias foram as situações em que ela esteve presente, mostrando para nós que a fé, a humildade, e o trabalho na seara do Mestre Jesus, ela eleva a alma. E que é possível, mesmo de
todas as adversidades da vida, no caso dela, deixando de lado os interesses de família, deixando de lado todos os perigos capazes, né, do seu tempo, da violência de seu tempo. Ela se dedicou uma vida totalmente a Jesus, atendendo aos pobres que acorriam até ela, curando as pessoas que acorriam até ela, ensinando e dando um exemplo de amor, de simplicidade, de humildade. Foi a nossa querida Clara de Assis, que uma vez atendendo às dificuldades do nosso querido Francisco de Assis, porque ele via que quando ele se afastava da igreja por necessidade de atender esta ou aquela comunidade, quando ele voltava, muitas questões da sua ordem, do dia a dia da igreja, não eram respeitadas, eram modificadas pelos demais freis. E ele se sentia incomodado com isso. E conversando com Clara, e ele a respeitava muito, ela disse: mas Francisco, o trabalho não é nosso, o trabalho é do Mestre Jesus, e certamente Ele que nos guia no trabalho. Vamos buscar atender as pessoas, e certamente o trabalho fica por conta da organização do Mestre. Foi assim que Francisco de Assis, ouvindo Clara, em 1221, cedeu a organização e o direcionamento da sua ordem ao Frei Elias. Ele assumiu e acabou modificando muitas das regras, muitas das normas que haviam sido colocadas por Francisco de Assis. Mas a ordem franciscana está aí até hoje, porque na realidade é uma obra do Mestre Jesus, é a obra do nosso querido Mestre, e eles nos trouxeram juntos um exemplo de amor, um exemplo que fica para que nós possamos saber que é possível sim vivenciar tudo aquilo que Jesus nos ensinou, e mesmo diante desta vivência, enfrentar as dificuldades do mundo e superar todas as dificuldades saindo vitorioso. É fácil? Não é. Não foi para Clara, não foi para Francisco, não foi nem mesmo para o próprio Mestre Jesus. E não será fácil para nenhum de nós. Mas é possível. Se é possível, vale o nosso esforço, na certeza de que, através da oração, nós podemos nos sintonizar com a espiritualidade maior e angariar o auxílio do Mestre de todos os seus ceareiros, para tudo aquilo que nós pretendemos realizar na nossa vida, desde que seja uma realização em prol da obra do Mestre. Que Jesus nos abençoe e acompanhe conosco sempre os trabalhos do programa O Cristo Consolador. Muito obrigado.